Ok, pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje começando uma nova série sobre palestras que eu dei por aí, pelo Brasil e pelo mundo. Certo? Então, esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio, é uma palestra que eu dei no terceiro encontro do Hotel de Hilbert, em Nova Friburgo, em 2013. Mais especificamente no dia 1º de agosto de 2013. Certo? Então, um encontro de medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. E eu falei sobre minha palestra teve o título Além da Irracionalidade, certo? Então, eu dividi em duas partes para vocês. Lá foi um dia só, mas para ficar um pouco mais humano, coloquei duas partes aqui para vocês entenderem melhor, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro com essa frase, Deus criou os inteiros, todo o resto é obra do homem, certo? Frase do Kronecker. E os conjuntos numéricos mais conhecidos, N os naturais, os zeus inteiros, racionais, os irracionais e os números complexos. Ok? Então, no início, acreditava-se que todo número era mensurável, todo número era o quociente de dois inteiros, certo? Então, essa demonstração aí, atribuída a Pitágoras, na verdade, a história diz que foi outro matemático que provou isso, eu vou falar daqui a pouco, mas, por exemplo, o primeiro número a ser provado ser irracional foi o número raiz de 2, certo? Que é a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem 1. Já no século XVIII, Euler provou que a base dos logaritmos neperianos também é um número irracional. Está aqui a expansão dele, certo? Tem uma série, e aqui a expansão decimal. E em 1761, Johann Lambert provou que π, certo? Um número tão conhecido, a razão entre o comprimento e o diâmetro de um círculo, também é um número irracional. Certo? Como eu falei, muitos historiadores atribuem a demonstração da irracionalidade de raiz de 2 a Hipásto de Metaponto, certo? Que era um camarada da escola pitagórica, né? Mas reza a lenda que a demonstração dele feriu os conceitos dos gregos de que não existia esse tipo de números, certo? E então reza a lenda que ele foi morto pelos colegas, jogado ao mar, certo? Tem várias lendas sobre esse assunto. E a demonstração disso, pessoal, é a seguinte. Supõe que raiz de 2 é P sobre Q. Eu vou supor direto que P sobre Q é uma fração irredutível, certo? Significa que o MDC entre P e Q é 1. Então, eu vou elevar ao quadrado essa relação, os dois lados, e vou multiplicar por Q ao quadrado. Então, eu fico com 2Q ao quadrado igual a P ao quadrado. Isso implica que P é par. Por quê? Porque o quadrado de um número é par se somente se a base é par. Então, se o P é par, ele é da forma 2K. Então, eu substituo P igual a 2K aqui e obtenho que Q ao quadrado também é da forma 2K, 2K quadrado. Então, o Q também é par. Mas isso é um absurdo, porque a MDC entre P e Q é 1. Logo, não pode existir outro primo que divida os dois ao mesmo tempo. Absurdo em supor que raiz de 2 é P sobre Q. Outros números irracionais um pouco mais complicados, pessoal, é elevado a raiz de 2, por exemplo, é elevado a π, logaritmo natural de 2, zeta de 3. Zeta de 3 é a soma dos inversos dos cubos perfeitos, certo? Então, aproximadamente 1.20205690359, certo? Então, esses números são conhecidos e provados ser irracionais. Ok? Então, qual é a expansão decimal de um número racional? A expansão decimal de um número racional, certo? Ela é sempre periódica, né? É o que a gente aprende na escola, aquela dízima periódica chamada. Então ela pode começar mal comportada, mas depois ela tem um bloco, ó, A1, A2, AN, A1, A2, AN, que vai se repetir indefinidamente. Por exemplo, 2013 sobre 7 é 287,571.428, 571.428 e assim sucessivamente. Só para vocês saberem, pessoal, dia 22 de julho, certo? Para vocês comemorarem aí, né, uma data especial. Dia 22 de julho é o dia da aproximação de π. Por quê? Porque 22 sobre 7 é aproximadamente 3,14. Então é uma aproximação de π com 3 casas decimais. Uma aproximação melhor, pessoal, é 355 sobre 113, que aí já tem os primeiros 7 dígitos de π. Ok? Então, o número irracional tem expansão decimal não periódica, né? Então, não tem aquele padrão, certo? Aquele padrão periódico. Mas pode ter um padrão, como esse caso aqui. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
e etc., colocando todos os números natural um à direita do outro. Esse número é irracional, certo? Mas tem um padrão bonitinho, ok? E aqui eu coloquei um site, certo? Esse site aqui, que vocês podem colocar a data de aniversário de vocês, no caso 24/12/1983, e ele vai dizer em qual posição na expansão decimal de π esse número aparece. Ok, um pouco sobre a aritmética de racionais e irracionais, certo? Então, sejam ABC racionais, com C diferente de zero, e seja Xi um número irracional. Então, olha só, o que a gente sabe, a soma de racionais é racional, o produto de racionais é racional, o quociente de racionais é racional e o inverso de um racional não nulo é racional. Agora, se eu somar um racional com um irracional, isso é irracional. Se eu multiplico um racional diferente de zero por um irracional, é irracional. E o inverso de um irracional é irracional. E outro fato, que eu já falei num vídeo aqui para vocês sobre números de Fibonacci até, que se você tem A mais B que Xi racional, onde A e B são racionais e que Xi irracional, então o cara que está multiplicando o irracional tem que ser zero. E com isso, uma questão da OBM de 2006. Ó, pessoal, aqui apareceu um errinho aqui, certo? Desculpem aí. Então a questão da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática 2006, diz o seguinte: sejam x e y números racionais. Sabendo que x menos 5 raiz de 2006 sobre 4 menos y raiz de 2006 também é racional, quanto é que vale o produto x e y? E aí, pessoal, como é que começa a resolver esse problema? Então a solução, certo? Um problema irracional na Olimpíada, a solução é, supõe que é racional. Então eu vou multiplicar por 1. Só que esse 1 é um 1 muito especial. Ele é o conjugado desse cara de baixo, ou seja, eu estou racionalizando o número, né? Então isso aqui é 4 menos y raiz de 2006, eu multiplico o denominador por 4 mais y raiz de 2006 e o numerador por 4 mais y raiz de 2006. Isso aqui é 1, eu estou multiplicando por 1, não tem problema nenhum. Mas quando eu faço isso, pessoal, o denominador agora vira um número racional. E eu posso escrever ele dessa forma. Olha, um racional mais uma racional vezes raiz de 2006. Se isso é um racional, então o cara que multiplica raiz de 2006, que é o irracional, tem que ser zero. Como o denominador não pode ser zero, então o numerador tem que ser zero. Logo, xy menos 20 tem que ser zero, o que implica que xy é igual a 20. Certo? E aqui a gente usou que o raiz de 2006 é irracional. Ok? Mas nem sempre, pessoal, quando você combina irracionais, isso dá irracional. Como a gente já sabe, né? Então tem esse exemplozinho aqui, ó, 2 você escreve dessa forma complicada. Você pode escrever como raiz de 2 elevado a raiz de 2 infinitas vezes. Você pode escrever como raiz de 3 elevado a um logaritmo, um quociente de logaritmos. Você pode escrever como uma exponencial de um logaritmo, certo? Ok? Tem outras formas, por exemplo, identidade de Euler, elevada a π, elevada a i, onde i é a unidade imaginária complexa é igual a menos 1. E esse produto infinito, envolvendo números de Fibonacci, vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 números de ouro, dá 3. Olha só que interessante, pessoal. Okay, então são algumas relações improváveis. Agora eu vou relembrar o que é um polinômio para vocês. Então, um polinômio é uma expressão algébrica, certo? Que envolve soma, produto, subtração, multiplicação, né, produto, e exponenciação por inteiros não negativos, né? E mistura constantes e variáveis. Né? Então, a fórmula geral seria algo desse tipo. P de x é a nxn mais n menos 1 xn menos 1 mais até a zero. Esse a zero é chamado termo independente, a n diferente de zero é chamado coeficiente líder e n é chamado o grau do polinômio. Certo? Então, esse conjunto z de x denota o conjunto de todos os polinômios na variável x que tem coeficientes inteiros. Okay? E um número é chamado raiz de um polinômio quando você substitui x por esse número e o polinômio tem o valor zero. Okay? Por exemplo, 1 é raiz de x menos 1, claro. Raiz de 2 é raiz de x2 menos 2. E raiz de 2 mais raiz de 3 é raiz de x4 menos 10x2 menos 1. Okay? Então, uma técnica bem interessante que a gente aprende é o seguinte: como é que eu construo um polinômio com a raiz que eu quero, certo? Eu quero uma raiz prescrita. Então, por exemplo, pego raiz de 2 mais raiz de 3. Eu quero encontrar um polinômio que anula ele. Então, a ideia, pessoal, é eliminar raízes. Então, eu igualo a x, onde x seria minha variável, digamos assim. E a ideia é anular, é eliminar esses radicais aqui. Certo? Então, a primeira coisa que eu faço é deixar o raiz de 2 solto lá.
e elevar ao quadrado para matar esse radical. Então, elevar ao quadrado, mata o radical, só que apareceu um outro radical, apareceu não, né? Continuou o raiz de 3 do outro lado. Eu isolo ele também e depois levo ao quadrado de novo. E o resultado é um polinômio de grau 4, x à quarta é menos 10x2 mais 1. Então, esse aqui é um polinômio que tem raiz de 2 mais raiz de 3 como raiz. Uma questãozinha da Eureka, pessoal, número 2, certo? Quem não conhece a Eureka, a revista da Olimpíada Brasileira de Matemática, é a seguinte. Se eu tenho um polinômio, né, mostre que se A B e C são inteiros ímpares, então um polinômio ax2 mais bx mais c não tem raiz racional. Certo? Então um polinômio de grau 2, onde os coeficientes são ímpares, né, um polinômio completo, que a gente diz que tem coeficiente não nulo em todas as potências das variáveis, ele não pode ter raiz racional. E a prova é, suponha que você tem uma raiz racional, certo? MDC entre P e Q igual a 1, então substitui o P sobre Q por X e você tem essa relação dando zero, definição de raiz, ok? Então multiplico por Q ao quadrado para eliminar os denominadores e fico com essa sominha dando zero. Como o zero é par, então essa soma é um número par. Olha pessoal, como o MDC entre P e Q é 1, então P e Q não podem ser pares ao mesmo tempo, porque senão o 2 dividiria os dois, ok? Então um deles é ímpar, pelo menos um. Quando os dois são ímpares, então lembra que o A, o B e C são ímpares e produto de ímpares é ímpar. Então isso aqui é ímpar, mais ímpar dando zero, o que é absurdo, porque a soma de três ímpares é ímpar. Quando o P é par e o Q é ímpar, esse primeiro termo é par, o segundo é par, mas o terceiro é ímpar. Então a soma de dois pares é par, só que o par mais o ímpar é ímpar, não pode ser zero, absurdo. E no último caso, quando o P é ímpar e o Q é par, a mesma coisa, certo? Só que nesse caso aqui, esse primeiro termo é ímpar e os outros dois são pares. Então a soma do ímpar mais dois pares não pode ser zero, tem que ser um número ímpar, certo? Lembrando que o zero é par. Então, resolvemos o problema. Como consequência, 1 mais raiz de 5 sobre 2 é irracional. Por quê? Porque ele é raiz de x2 menos x menos 1. E esse cara tem três coeficientes ímpares. Ok? Olha, pessoal, então, nessa parte aqui eu coloquei dividir e conquistar. É um lema tem uma parte de algoritmos em computação que a gente aprende como dividir um problema e conquistar cada pedacinho para conquistar o problema todo. E aqui é o seguinte, eu tenho um polinômio com coeficientes inteiros e eu quero encontrar as possíveis raízes racionais, certo? Então, o resultadozinho que eu deixei como exercício para vocês é que se P sobre Q é uma raiz desse polinômio, com MDC entre P e Q igual a 1, então o numerador dessa raiz divide o termo independente e o denominador divide o coeficiente líder. Por exemplo, certo? Quais são as possíveis raízes racionais de 2x2 menos 9x mais 7? Né? Elas são da forma P sobre Q, onde o P divide 7 e o Q divide 2. Ora, 7 e 2 são primos, então P é mais ou menos 1 mais ou menos 7 e Q mais ou menos 1 mais ou menos 2. Logo, P sobre Q tem 8 valores possíveis. E a gente substitui e obtém que 1 e 7 sobre 2 são as raízes, certo? Isso aqui é muito usado, pessoal. Eu lembro na escola, quando os professores pediam para a gente fatorar polinômios de grau grande, certo? Então, sempre esses polinômios de grau 3, grau 4, eles tinham uma raiz racional, assim, bem na cara. Então, era uma maneira de você procurar essas raízes, certo? Então, antes de falar no nosso próximo problema, eu vou relembrar o que é uma progressão aritmética. É uma sequência, A1, A2, A3, etc., tal que a diferença de termos consecutivos é constante. Então, A2 menos A1 é R, A3 menos A2 é R, e assim por diante, e essa constante é chamada de razão. E o termo geral é conhecido que o termo geral é o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Então, o enésimo termo tem essa carinha aí, viu, pessoal? Então, o problema, certo? Provar que raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 não podem ser termos de uma mesma progressão aritmética. Como é que eu faço para provar isso? Lembra que na nossa questãozinha da série de Olimpíadas, eu fiz esse problema para progressão geométrica, né? Então lá era um pouco mais fácil. Aqui a gente vai ter a mesma ideia, certo? Supõe que raiz de 2 é um certo A1 mais N menos 1R, raiz de 3 é A1 mais M menos 1R, e raiz de 5 é A1 mais S menos 1R.
onde M e N e S são naturais. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não sei quem é o A1 e quem é o R. Eles podem ser irracionais, provavelmente. Algum deles tem que ser, já que o raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 são irracionais. Então, eu tenho que anular esses caras, tenho que tirar esses caras daqui. Então, como é que eu faço? Ó, eu pego raiz de 3 menos raiz de 2. Isso já anula o A1, mas continua o R. Depois eu pego raiz de 5 menos raiz de 3. Isso anula o A1, mas continua o R. E como é que eu anulo o R? Dividindo essas duas expressões. Então eu divido e o R vai embora. Posso dividir porque o R é diferente de zero. Né? Se o R fosse zero, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 seriam iguais. Então eu tenho, pessoal, que esse número aqui bem complicado, raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 3 menos raiz de 2, é igual a S menos M sobre M menos N, onde esses caras são inteiros. Então isso dá um número racional. Então esse número é racional. E para eu chegar numa contradição, eu tenho que provar que esse número não pode ser racional. Como é que eu faço? Eu vou fazer aquele mesmo truque lá. Vou multiplicar pela essa soma de radicais aqui com sinal trocado, multiplicar no numerador e denominador. Então, quando eu multiplico no denominador, vai ficar 3 menos 2, que é 1, e o numerador fica raiz de 15 mais raiz de 10 menos raiz de 6 menos 3. Então, isso tem que ser um racional. Como o 3 é racional, então basta provar que essa parte é racional. Então, esse θ, raiz de 15 mais raiz de 10 menos raiz de 6, tem que ser um P sobre Q racional. E agora eu faço aquele truquezinho lá de encontrar o polinômio que anula esse cara. E o polinômio, pessoal, depois de algumas contas, é isso aqui, ó. P de x, x à quarta, menos 62x2, mais 240x, menos 239. Então, esse polinômio de grau 4 anula esse cara aqui. Só que esse cara, a gente está dizendo que ele é racional. A gente chegou que ele é racional. Então, eu tenho que o P, o numerador, tem que dividir o termo independente de 239 e o denominador tem que dividir o coeficiente líder, que é 1. E aqui fica fácil, ó. P dividido 239 implica que P é mais ou menos 239, porque 239 é primo. E Q divide 1 implica que Q é mais ou menos 1. Então eu tenho 4 valores possíveis. E agora o que é que eu faço? Testo os valores. E nenhum desses valores dá 0 como resposta. Então esses caras não podem ser raízes. Olha, mas se esses caras não podem ser raízes e eles eram os únicos possíveis raízes, então esse cara não pode ser racional. E isso é uma contradição. Contradição em quê? Em supor que raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 estavam numa mesma progressão aritmética. E com isso a gente termina o problema. Ok? E então, é isso. Nessa primeira parte, depois eu vou fazer a segunda parte falando agora sobre números algébricos e transcendentes e alguns problemas de pesquisa, da minha pesquisa, certo? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui, certo? Então, um abraço a todos, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!